E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E vocês já viram aí na thumb, viram no título também do que se trata. É o terceiro episódio da playlist Times dos Sonhos. E o vídeo dessa semana nós vamos trazer aqui o Corinthians de todos os tempos. Lembrando que eu estou pegando como referência a votação popular que o site Imortais do Futebol fez no ano passado, em 2021. Eles pré-selecionaram lá 22 jogadores. Eu estou pegando esses 22 jogadores, trazendo para cá e dentre esses 22, escolhendo 11, que seria aquele 11 ideal de todos os tempos, ou no caso, o Corinthians dos sonhos, no caso do vídeo de hoje. Você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa o like aí, se inscreve no canal, se gostar, compartilha com os amigos, tudo isso é muito importante pra gente. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui em cima o vídeo da semana passada, que foi o Botafogo de todos os tempos. E vamos logo começar o vídeo de hoje já passando para o gol, vendo os dois escolhidos lá no Imortais do Futebol. O goleiro Ronaldo Giovanelli, goleiro muito importante, que jogou 10 anos com a camisa do Corinthians, foi um dos destaques do primeiro campeonato do Corinthians, primeiro campeonato brasileiro do Corinthians em 1990. Está entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians, é o terceiro jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians, fez mais de 600 jogos com a camisa corintiana. E o Cássio, que provavelmente vai passar o Ronaldo Giovanelli agora em 2022 em questão de jogos, né? Se não passar esse ano, passa o ano que vem. Também é um dos jogadores já com mais jogos com a camisa do Corinthians. Atualmente é o sexto jogador com mais jogos com a camisa corintiana. Também já mais de 560 jogos o Cássio tem no gol do Corinthians. Cássio que é símbolo também desse time que foi campeão na década dos anos 2010, né? Campeão da Libertadores, campeão algumas vezes do Campeonato Brasileiro, campeão mundial. É um goleiro muito importante, principalmente na Libertadores e no Mundial. Conquistas inéditas para o Corinthians, na Libertadores, inédito, o Mundial, na verdade, foi o segundo lá em 2012. Então, trazendo agora Cássio e Ronaldo para essa disputa, eu vou escolher o Cássio para ser o goleiro do Corinthians dos sonhos. Chegando na lateral direita, nós temos dois, Zé Maria e Alessandro. Zé Maria também jogador histórico do Corinthians, jogador que foi campeão com a seleção brasileira em 1970, era o reserva do Carlos Alberto Torres. Naquela oportunidade ainda jogava pela Portuguesa, mas depois vai jogar no Corinthians, vai se tornar também um dos jogadores com mais jogos com a camisa do Corinthians, 598 jogos, é o quarto jogador que mais jogou pelo Timão, jogador importante que venceu bola de prata lá na década de 70, é símbolo daquele Corinthians que saiu da fila de 23 anos, o Corinthians que foi campeão em 77, estava lá o Zé Maria, lateral direito absoluto do Corinthians na década de 70, e o Alessandro, já um jogador mais recente, que estava com o Corinthians quando o Corinthians foi lá para a Série B em 2008, permaneceu no Corinthians até a Libertadores, né, 2012, né, quando foi capitão daquela Libertadores 2012, foi o cara que levantou a taça da Libertadores, então um lateral direito muito importante também da história do Corinthians. E lembrando que sempre aqui o principal critério é a qualidade, né? E por tudo que fez o Zé Maria, eu vou colocar ele aqui na lateral direita. Zagueiros, estou traçando 4 para vocês aqui, ainda nessa pegada de qualidade. Vocês vão ver que eu vou ter até que fazer uma improvisação aqui para encaixar os dois que eu vou escolher. O primeiro é o Domingos da Guia, jogador histórico do Vasco, jogador histórico do Flamengo, que também jogou no Nacional, jogador histórico nacional do Uruguai, jogou também no Boca Juniors, jogador histórico de todos esses times, lá ainda da década de 30, década de 40, vai jogar com a seleção brasileira a Copa de 38, vai chegar no Corinthians já um pouco veterano, vai jogar no Corinthians, se eu não me engano, entre 41 e 47, naquele período que estava ali da Segunda Guerra Mundial, onde não houve Copas, né? Na Copa do Mundo de 38, quando o Brasil foi terceiro colocado, o Domingos da Guia foi da seleção da Copa. Então é uma lenda do futebol, né? E as lendas do futebol
acabam aqui tendo uma preferência, né? Então vou colocar o Domingos da Guia aqui no lugar que ele sempre jogou, que foi ali na zaga pela direita, que o pessoal antigamente chamava de zagueiro central, né? E ainda sobram Gamarra, jogador que passou pouco tempo no Corinthians lá na década de 90, mas foi jogador símbolo também daquele primeiro título, do segundo título do Corinthians, né, do Campeonato Brasileiro em 98, o primeiro daquela sequência de dois, né, 98, 99, o Gamarra estava lá, titular absoluto, também joga ali pela direita, tá? Vocês vão ver que eu vou ter que fazer uma improvisação aqui, porque eu vou escolher ele para ficar ali do lado do Domingos da Guia. Chicão e Gil, que são jogadores já mais recentes. Chicão também, naquela mesma pegada do Alessandro, né? Que estava ainda no Corinthians em 2008. Ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians em 2009. Foi terceiro colocado do Brasileiro em 2010. Ganhou o Brasileiro em 2011. Estava também na Libertadores 2012. Zagueiro artilheiro, fazia gol de falta, gol de pênalti, né? Muito importante. E o Gil, mais recentemente, também símbolo do Corinthians, na segunda, não na segunda passagem, né? Mas já na reta final ali do Tite, né? Que foi muito importante. O Gil ganhou o Campeonato Brasileiro em 2015 com o Corinthians, ganhou a bola de prata, né? O Chicão também ganhou bola de prata com a camisa do Corinthians. Gamarra também ganhou bola de prata com a camisa do Corinthians. Então são todos grandes zagueiros, mas eu vou acabar colocando o Gamarra aqui para jogar do lado do Domingos da Guia. Aí que tá essa improvisação, né? Que tanto o Gamarra como o da Guia jogavam mais pela direita ali na zaga. Eu vou puxar o Gamarra um pouco para a esquerda. Porque na seleção paraguaia o Gamarra até chegou numa linha de 3 zagueiros, chegou a jogar no meio ali, né? Então fica mais fácil um pouco, eu acho, pro Gamarra ficar um pouco mais para a esquerda. Então eu vou colocar na zaga Domingos da Guia e Gamarra. Aí na lateral esquerda temos o Vladimir, que foi o jogador que mais jogou com a camisa do Corinthians, mais de 800 jogos. Agora o Cássio, até ficando no Corinthians aí mais 3, 4 anos, talvez chegue perto dessa quantidade de jogos, mas eu imagino que o Vladimir vai continuar tendo esse recorde aí durante um bom tempo. O jogador também ganhou 3 bolas de prata com o Corinthians lá entre as décadas de 70 e 80. Jogador importantíssimo, né, titular absoluto naquela época. Por pouco não foi ele que fez o gol que ia tirar o Corinthians da fila em 77, né? Aquele gol do Basílio, que é um rebote. Quem chuta primeiro é o Vladimir. O Vladimir é xodó lá também, né? Do Corinthians. E o Fábio Santos, que já é um lateral esquerdo mais recente, que agora tá no Corinthians de novo. Tava lá naquele time também, que foi campeão brasileiro, né? Tal. Aí depois saiu do Corinthians, agora tá voltando. Jogador muito importante também. Mas entre Fábio Santos e Vladimir, aqui não, para mim não resta muita dúvida que o lateral esquerdo tem que ser o Vladimir mesmo. Agora a gente chega nos volantes. Volante lá no Imortais do Futebol, tava o Rincon, Vampeta, Paulinho e Sócrates. Eu tô levando o Sócrates aqui pro meio de campo. Tá? Vocês vão ver que Sócrates vai acabar entrando aqui nessa seleção, não tem nem como, né? Vocês vão ver que ele tá numa posição ali, mais ou menos como se fosse o segundo volante, mas na lista que eu coloquei como um meio campo, né? E aí sobra Rincon, Vampeta e Paulinho. Rincon lá da década de 90, jogador importantíssimo, estrangeiro que mais jogou com a camisa do Corinthians, né? Tava no título de 98, título de 99, ganhou bola de prata com o Corinthians. Bola de prata todos esses aí volantes ganharam, né? Inclusive uma coisa que é bem comum aqui nessa seleção são jogadores que ganharam bola de prata ou bola de ouro, né? O Rincon, o Vampeta e o Paulinho, 3 volantes muito importantes. Rincon e Vampeta jogaram juntos, né? Vampeta, que estava naquele time 98-99, também ganhou bola de prata, né? Como eu acabei de dizer. E o Paulinho já jogador mais recente daquele time campeão brasileiro em 2011, campeão da Libertadores e campeão mundial em 2012. Depois vai ter uma passagem boa pela seleção mais ou menos naquela época. Aí vai jogar lá na Inglaterra, no Tottenham, depois vai para a China, tem uma passagem curta pelo Barcelona, volta para a China, né? Paulinho, que também é ídolo lá no Guangzhou Evergrande, ganhou vários campeonatos chineses lá no Guangzhou Evergrande, e agora tá no Corinthians de novo. Estreou esse ano, 2022,
tá voltando ao Corinthians, né? Então, entre Rincon, Vampeta e Paulinho, sempre naquele primeiro critério, que é o critério de qualidade. O primeiro critério é qualidade, depois é representatividade. Nesse caso aqui, na qualidade, eu acabo ficando com o Rincon, tá? Que fez parte daquela seleção colombiana lá da década de 90, né? Que tinha o Valderrama, entre outros. Vou colocar o Rincon aqui como volante. E a gente já está indo para o meio. Então, no meio, eu trouxe uma lista que está lá no Imortais Futebol. Lá tem Rivelino, Neto e Marcelinho. Tá? E aí que eu trouxe o Sócrates para cá. Lá acabaram colocando dois meio-campistas, um pela direita e um pela esquerda. E entre Rivelino, Neto e Marcelinho, eles escolheram dois, né? Aqui eu vou escolher três entre quatro, por isso que eu trouxe o Sócrates um pouco mais para frente. Então fica Rivelino, Sócrates, Neto e Marcelinho, né? Quatro grandes jogadores da história do Corinthians aí. Rivelino tá entre os caras que mais jogou e entre os caras que mais fez gol, né? Ele fez 474 jogos e nesses 474 jogos fez 144 gols com a camisa do Corinthians. É o 11º com mais gols e o 10º com mais jogos. Né? É o príncipe do Parque São Jorge, jogador que inspirou nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona. Sou Roberto Rivelino, um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 1970. Não conquistou títulos importantes com a camisa do Corinthians. Essa é uma coisa que ele ficou devendo, né? O time na época dele ficou devendo. Mas foi um jogador muito importante. Não preciso nem falar muito aqui do Rivelino, que depois foi fazer história também no Fluminense, acabou a carreira lá no Oriente Médio. O Sócrates, jogador daquela seleção brasileira de 1982, que encantou o mundo, né? Fez gols importantes naquela Copa do Mundo, inclusive no jogo que o Brasil foi eliminado para a Itália por 3-2. Sócrates fez gol naquele jogo também. É um dos maiores jogadores aí, com certeza também, da história do Corinthians. Está entre os jogadores que mais fez gols com a camisa corintiana, com uma média muito boa. Fez mais de 170 gols com a camisa do Corinthians. O Neto foi o principal jogador lá do Corinthians no início dos anos 90, né? Principal jogador do título do Corinthians brasileiro em 1990, que foi o primeiro do time corintiano, que de lá para cá já conquistou mais 6, né? Tem 7 títulos brasileiros. O primeiro foi lá em 1990 e o grande jogador foi o Neto. E o Marcelinho, que aí também símbolo daquele Corinthians 98, 99, ganhou bola de ouro do brasileiro em 99, né? É também um dos jogadores aí que mais fez gols com a camisa do Corinthians, fez mais de 200 gols com a camisa do Corinthians. É o quinto jogador com mais gols com a camisa do Corinthians. Entre todos que vão aparecer aqui no vídeo de hoje, é o que mais fez gols, né? Fez 206 gols com a camisa corintiana. Então vou escolher aqui para jogar do lado direito o Sócrates, para jogar do lado esquerdo o Rivelino. E aí, talvez muita gente vai discordar de mim, mas eu acabei ficando ali entre Marcelinho e Neto para uma posição ali de meio central. Eu vou acabar escolhendo, na minha opinião, eu vi o Marcelinho jogar, não vi o Neto. Mas na minha opinião, por tudo que eu tô falando, por tudo que eu sei sobre futebol, né? Acho que a qualidade é parecida e eu acho que a representatividade do Neto é maior. Porque trouxe o primeiro título brasileiro para o Corinthians. Então eu vou deixar o Neto aqui na meiuca, né? Como meia central. E agora nós vamos chegar nos atacantes. Tem uma lista de 5 atacantes, dos quais eu vou escolher 2. Por que é 4-4-2? Porque o pessoal lá no Imortais do Futebol escolheu o esquema mais votado para o Corinthians foi o 4-4-2. Então o esquema mais votado lá acaba sendo o esquema que eu coloco a seleção aqui. Né? Então atacantes tem um Casagrande lá daquele período de renascimento do Corinthians, né? Ele não estava no título de 77 do Paulista, mas ele passou um bom tempo jogando com a camisa do Corinthians, conseguiu ultrapassar a barreira dos 100 gols, né? Tá entre os 20 maiores artilheiros da história corintiana, tá naquela época lá da democracia corintiana, em que o Corinthians vai ganhar alguns campeonatos estaduais, vai fazer boas campanhas no campeonato brasileiro ali no início da década de 80, o Casagrande vai estar lá, ele vai ser o principal parceiro do Sócrates, né, naquele time, tanto dentro quanto fora de campo também, né. Tem o Edilson,
Edilson, que é um cara que ganhou bola de ouro da Placar com a camisa do Corinthians, lá em 98, jogador importante lá daqueles títulos 98, 99, até o Mundial de 2000, né, ficou marcado aí pelas embaixadinhas contra o Palmeiras, ficou marcado por dar um rolinho no Carembê no Mundial de 2000, no jogo contra o Real Madrid. Edilson, que é um jogador que jogava até um pouco mais pela ponta, né? Na época jogou também, era a época que o Luizão estava no Corinthians, né? O Luizão que acabou não aparecendo aqui na lista, jogador muito importante também da história do Corinthians, o Edilson. O Tevez, que foi o principal jogador do Corinthians em 2005, ganhou bola de ouro da Placar em 2005 com a camisa corintiana, foi artilheiro daquele campeonato, se a memória não tiver me pregando uma peça, né? Mas foi artilheiro do Corinthians, de todo modo, naquele campeonato, ganhou bola de ouro, né? Melhor jogador do campeonato, teve uma passagem curta pelo Corinthians, só 2005, 2006, mas foi um jogador muito importante, né? Símbolo de uma... de um momento importante, né? Porque depois o Corinthians acabou ali caindo para a Série B, mas aquele time estrelado de 2005, o principal jogador foi o Tevez. O Ronaldo Fenômeno, que jogou pouco tempo no Corinthians, entre 2009 e 2010, ainda ali no início de 2011, ele já encerra a carreira no Corinthians, já era o grande Ronaldo, né? Fenômeno, quando chega no Corinthians, após a passagem do Corinthians para a Série B. Apesar de poucos jogos, vai fazer bastante gols, né? Vai participar de campanha importante do Corinthians que quase foi campeão brasileiro em 2010, o Ronaldo estava lá, o Ronaldo foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, tem aquele gol histórico contra o Santos na final do Paulista, de 2009, quando o Corinthians é campeão, o Ronaldo tá lá, e o Sheik, que é um jogador símbolo daquela conquista da Libertadores 2012, que também estava no Mundial, que fez gols importantes na Libertadores 2012. Não tantos jogos, não tantos gols como outros jogadores aqui da lista, né, mas gols muito importantes naquela campanha de 2012. Então aqui no ataque eu vou colocar o Ronaldo pela direita e o Tevez pela esquerda, né? Então esse fica o time. Cássio no gol, jogador atual. Zé Maria e Vladimir nas laterais, jogadores símbolos da década de 70. Gamarra e da Guia, Domingos da Guia na zaga, né? O Gamarra, jogador lá do Campeonato Brasileiro de 98, e o Domingos da Guia dispensa apresentações. Rincon também, jogador muito importante daquele Corinthians 98, 99, de volante. Sócrates na meia direita, Rivelino na meia esquerda, jogadores renomados, inclusive com grandes passagens pela seleção brasileira. Neto na meia central, expoente do primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians. E no ataque, Ronaldo, Fenômeno, dispensa comentários, e Carlitos Tevez, né? E o técnico, eu não vou escolher, sempre vai ser o técnico que está lá no Imortais do Futebol, que no caso aqui é o Tite, é o maior vencedor da história do Corinthians como técnico, né? Então esse é o Corinthians dos sonhos, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal, como eu disse no início, tudo isso é muito importante pra gente. Tá bom, pessoal? Um abraço e até semana que vem, quando eu venho com o Cruzeiro de todos os tempos.